Bem, olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre sistema de equações lineares do primeiro grau, tá? Bem, o que é um sistema de equações do primeiro grau, né? O que é um sistema de equações lineares? É um conjunto de equações com mais de uma incógnita, certo? E qual é o objetivo nosso no sistema de equações lineares? É a gente encontrar os valores das incógnitas que vão satisfazer as nossas equações que nós temos nesse sistema, ou seja, mais de uma. Exemplo, aqui nós temos um pequeno sisteminha de equações, certo? Observem que nós temos duas equações com duas incógnitas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir para quais valores de x e y eu consigo satisfazer essas duas equações aqui ao mesmo tempo. Então vai ser um valor de x que eu vou substituir nessa equação e nessa equação. E um valor de y que eu vou substituir nessa e nessa. E ambas vão me dar esses resultados aí que eu tenho ali do lado. Certo? Para resolver um sistema de equações lineares, nós temos dois métodos. Tá? O método da adição e o método da substituição, ok? Bem, no método da adição, o que nós vamos ter que fazer? Basicamente, somar as duas equações com o intuito de sumir com uma das incógnitas. Daí, para isso, em alguns momentos, a gente vai ter que fazer algumas multiplicações ali, para que a gente consiga sumir com uma das incógnitas. Já no método da substituição, o que nós iremos fazer basicamente é isola uma incógnita em uma equação, substitui a de baixo, né, ou substitui na outra, e depois acha os valores, certo? Então, primeiramente, eu vou fazer essa resolução aqui com vocês. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar essa primeira equação minha aqui e eu vou isolar uma das incógnitas. Pode ser tanto x como y, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui essa minha equação e vou tirar que o meu y é igual a 10 menos x. Tudo bem? Ó, isolei o meu y. Tendo o valor do y, eu vou pegar esse valor e vou substituir na minha equação de baixo. Então, eu vou pegar x menos 3y igual a menos 2. Vou pegar o valor do y e vou trocar ali no lugar dele. Então, meu x menos 3 que multiplica. Quanto vale o y? 10 menos x. 10 menos x igual a menos 2. E agora a gente vai resolver isso daqui. Bem, o que eu tenho que fazer aqui? Minha distributiva. Então, ó, menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 3 vezes menos x, mais 3x. Tudo isso igual a menos 2. Continuando. Vou agrupar aqui os meus x. Então, eu vou ficar com 4x e esse meu menos 30 eu vou passar para o outro lado, ok? Então, eu vou ficar com menos 2 mais 30, porque aquele era negativo, passa positivo. 4x igual menos 2 mais 30, 28 positivo. Agora, eu vou passar o meu 4 para o outro lado dividindo. Daqui eu tiro que o meu x vale 7. Descobrimos o valor do x. Agora eu vou pegar esse valor do x e troco aqui que eu acho o meu valor do meu y. Y igual a 10 menos o 7 que a gente obteve aqui. Ok? Com isso, nós vamos ter que o nosso y é igual a 3. Com isso, nós chegamos no resultado de x e y para esse sistema de equações utilizando o método da substituição. Ah, professor, mas e se eu usar o método da adição, vai chegar no mesmo resultado? Sim, a gente chega no mesmo resultado, sem problema nenhum. Contudo, a gente tem que fazer ali um pequeno ajuste, tá? Eu vou fazer a resolução dele utilizando o mesmo método. Tá? Vou fazer a resolução desse meu sistema pelo método da adição. Tá? Então nós temos ali x
mais y igual a 10, x menos 3y igual a menos 2. Só que, como o próprio nome diz aqui para nós, é um método de adição. Para eu poder fazer esse método de adição, eu preciso que quando eu somar as minhas duas equações, uma delas suma. Porque se eu somar aqui e eu não eliminar uma das incógnitas, não vai me ajudar em nada, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Eu preciso que uma das incógnitas, em comparação com a outra equação, ela seja o mesmo valor trocando o sinal. Então aqui, qual é o meu coeficiente que acompanha aqui o meu x? É 1, positivo. O que acompanha o x de baixo também é 1, positivo. E aqui, o coeficiente que acompanha o y é 1, aqui é menos 3. Então eu não tenho nenhum ali que a hora que eu somar vai sumir, que vão se cancelar, vão se anular. Então o que a gente precisa fazer? Eu vou multiplicar a minha linha aqui de cima por 3, certo? Daí com isso, o meu sistema ele vai passar a ser 3x mais 3y igual a 30. E embaixo permanece da mesma maneira. Agora eu tenho dois termos, que possuem o mesmo coeficiente com a diferença do sinal apenas, certo? Então aqui a gente pode fazer a adição. Quando eu faço a adição, vou fazer 3x mais x, quanto me dá? 4x. 3y menos 3y, meu y cancela. 30 menos 2, 28. Certo? Agora aqui eu já acho o meu valor do meu x. X igual a 28 dividido por 4. Com isso, meu x é igual a 7. Já achei o meu valor do x. Agora falta só eu achar o valor do y. E aí eu posso substituir até nessa equação aqui, anterior. X mais y igual a 10. Eu sei que meu x vale 7, mais o meu y igual a 10. Passo 7 para lá, subtraindo. Com isso eu tiro que o meu y é igual a 3. Ok? Então observem aqui, nós chegamos no mesmo resultado, certo? Contudo, nós temos aí uma diferença entre os métodos. Então eu posso usar qualquer um? Sim, vai depender muito do seu processo analítico na questão, porque você pode visualizar que uma questão é mais fácil você fazer pelo método adição ou pelo método de substituição, tá? Por exemplo, se você tem um sistema que ele já vem prontinho para você fazer a adição, vamos supor aqui 2x menos y igual a 10, 3x mais y é igual a 15. Observem aqui, o 3, o 2x e o 3x, eles não são iguais, os coeficientes, e nem os sinais diferentes. Contudo, eu tenho aqui um menos y e um mais y. A hora que eu somar aqui, isso aqui já cancela para mim, certo? Então, nesse caso, seria muito mais fácil eu usar o método de adição. Mas eu posso usar a substituição? Pode. A diferença é que talvez aqui você vai demorar um pouco mais de tempo para fazer o da substituição. Ok? Então, esses são os dois métodos que a gente tem para a resolução de sistemas de equações lineares do primeiro grau, quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, tá? Quando a gente passa para um sistema que já tem mais de duas
equações e duas incógnitas, aí a gente tem que partir para outros métodos, tá? O da substituição dá certo? Não, porque eu vou ter mais incógnitas, a não ser que eu tenha um escalonamento nas minhas equações. Só que isso é um conteúdo para a gente fazer em outro vídeo e para quando vocês estiverem vendo isso, tá? Vou fazer aqui com vocês mais um exemplo, tá? Só que esse eu vou fazer a leitura de um enunciado, tá? Então, nós temos o seguinte: em uma loja de roupas, Maria está ajudando a organizar a seção de promoções. Há duas pilhas de camisetas, uma com camisetas de R$25 e outra com camisetas de R$30. Maria sabe que no total há 80 camisetas na promoção e que o valor total arrecadado com a venda de todas as camisetas será de R$2.150. Quantas camisetas de cada preço há na promoção? Certo? Que as equações que a gente vai conseguir montar, porque a igualdade está levando em consideração duas grandezas diferentes, tá? Uma delas vai ser a quantidade de camisetas e a outra vai ser para nós ali o valor arrecadado no final, certo? Nós temos dois tipos de camisetas, tá? Então nós sabemos que a quantidade X mais a quantidade Y vai nos resultar em 80 camisetas. E depois nós sabemos que as camisetas que custam R$25 mais as camisetas que custam R$30 vão nos resultar em um montante de R$2.150, ok? Bem, aqui, qual o método que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer o da substituição? Poderia. Poderia fazer o da adição? Também, certo? Aqui eu vou fazer com vocês o da substituição, certo? Então eu vou tirar aqui para nós, que vou pegar a minha primeira equação e vou isolar o y. Então eu tiro que o meu y aqui vai ser 80 menos x, certo? Agora eu vou pegar a equação de baixo. 25x mais 30y é igual a 2.150. Troco o meu y pelo que eu isolei em cima. 25x é igual a 30, que multiplica 80 menos x, igual a 2.150. Tenho que fazer a minha distributiva. Então eu vou ficar com 25x mais 30 vezes 80, 2.400, ok? Menos 30x, igual a 2.150. Beleza? Então agora, vou passar esse 2.400 para lá subtraindo e vou somar esses dois aqui, 25x menos 30x vai me resultar em menos 5x, igual 2.150 menos 2.400. Eu tenho que menos 5x é igual a 250 menos 2.400 menos 250. Vou passar o 5 para lá, dividindo. Menos 250 dividido por menos 5. Daqui a gente tira que o nosso x vale 50. Cheguei nesse valor. É só substituir aqui que a gente acha o nosso valor do y. Então eu tenho que meu